TSE recebe mais de 11 mil denúncias de propagandas eleitorais irregulares. Polícia Federal descobre esquema de roubo de dinheiro do Auxílio Brasil em contas da Caixa Econômica. Polícia prende acusados de manter paraguaios em condições de trabalho análogas à escravidão no Mato Grosso do Sul. Ministério da Saúde promove dia contra o sarampo em todo o país. Hormônio liberado pelos exercícios ajuda a combater o mal de Parkinson. Presidente da Ucrânia diz que país recuperou 6 mil quilômetros quadrados invadidos pela Rússia. Corpo da Rainha Elizabeth II chega a Londres, onde será sepultado. E uma brasileira conta como foi sua experiência trabalhando na residência oficial da monarquia britânica. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em nova fase de investigação contra desvios no auxílio emergencial, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 estados. Direto de Brasília, mais informações com Jaqueline Fonseca. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira no interior de São Paulo e Santa Catarina. A organização criminosa que está sendo investigada teria invadido 465 contas entre maio e junho de 2020 para furtar o valor do auxílio emergencial. A polícia detectou pelo menos 519 movimentações fraudulentas, entre saques, pagamentos de boletos e transferências bancárias. O prejuízo é de cerca de R$500 milhão. O auxílio emergencial foi aquele benefício pago pelo governo federal para que pessoas de baixa renda, sem vínculo empregatício formal, pudessem enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que atua junto com a Polícia Federal no combate a fraudes e que possui estratégias de segurança digital para proteger os dados dos clientes. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Homens são presos de manter pelo menos 30 paraguaios em condições de trabalho análogas à escravidão em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, prendeu em flagrante 2 homens acusados de aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão na região de Iguatemi, próximo à fronteira do Brasil com Paraguai e Mato Grosso do Sul. Após investigações, as equipes da PF e MPT chegaram nesta fazenda na sexta-feira, onde foram encontrados pelo menos 30 trabalhadores rurais de nacionalidade paraguaia que exerciam as atividades em condições degradantes e análogas a de escravos em uma lavoura de mandioca. Além de desumanas condições de trabalho, também foi constatado que a remuneração era paga através de vales, que só eram aceitos em um estabelecimento comercial do próprio aliciador do grupo criminoso, o que tornava praticamente impossível o retorno deles para o país de origem e que a moradia fornecida era extremamente precária. Os criminosos respondem por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, os sujeitando a trabalhos forçados, jornadas exaustivas e a condições degradantes, além de restringir a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador e de penalizar os subordinados com violência. A ação também contou com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e da Assistência Social de Iguatemi. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Federal de Naviraí. No entanto, os acusados já foram liberados após o pagamento de fiança no valor de R$50 mil imposta pela Justiça Federal. Guardas municipais de Dourados, em Mato Grosso do Sul, apresentam trabalhos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Guarda Municipal de Dourados ganhou destaque no 16º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, evento que promove espaço permanente e inovador de debate, articulação e cooperação técnica para o setor no país. Somente 9 agentes municipais de todo o Brasil foram selecionados para apresentar trabalhos. 2 deles são da Corporação Douradense. O Fórum Brasileiro ele é o maior espaço de discussão sobre a questão da segurança pública a nível do Brasil. Estavam na 16ª edição
e vários profissionais, entre policiais militares, policiais civis, delegados, policiais federais, PRF, debatem sobre questões de segurança pública a nível nacional. E naquele ambiente, eu e o inspetor Micheletti fomos contemplados em poder levar as boas práticas de ações de segurança pública que Dourados realizou nesses últimos tempos. Os inspetores apresentaram pesquisas e estudos relacionados ao trabalho da Guarda Municipal para dar mais segurança à cidade, em diversas áreas do município. As apresentações aconteceram de forma online nos grupos de estudo do encontro. O inspetor Eleandro Aparecido Micheletti expôs o estudo às rondas escolares e à violência nas escolas municipais e estaduais de Dourados. Eu que trabalhei muito tempo na ronda escolar, então era perceptível a redução da quantidade da criminalidade. Só que nós não tínhamos esses dados tabulados. Então o que foi analisado foi o período de 2009 a 2019, quais foram as ocorrências que a Guarda atendeu em escolas municipais e estaduais de Dourados, considerando o interior da escola ou a quadra onde ela está envolvida. E para nós chegamos a números assim, assustadores para o bem, né? Em 2009 nós tivemos 139 boletins de ocorrência atendidos no interior ou ao redor da escola. E em 2019 esse número caiu para 39. O inspetor Mondadori levou ao evento o trabalho Guarda Municipal, a prevenção e o enfrentamento ao tráfico de drogas no terminal rodoviário. No estudo, ele analisou o período entre 2017 e 2020, quando a Guarda Municipal tirou de circulação 6 toneladas de drogas, causando prejuízo estimado de R$15 milhões ao crime organizado. A nossa cidade ela está ligada a uma região fronteiriça, né? Estamos a apenas 100 quilômetros de toda a fronteira com o Paraguai. E é sabido que Mato Grosso do Sul é um exponente estado que tem feito esse enfrentamento direto ao tráfico de drogas. É daqui praticamente que saem 80% da maconha para o Brasil inteiro. E a Guarda Municipal não poderia deixar de colaborar nesse enfrentamento, né? Assim como as forças estaduais e forças federais, elas têm feito um excelente trabalho. Para você ter uma ideia, foram 800 toneladas de drogas tiradas num período aí de 2, 3 anos, né? Então, a Guarda Municipal nós podemos contribuir tirando 6 toneladas de droga, daquela droga que iria chegar lá no usuário, aqui no terminal rodoviário. As pesquisas foram desenvolvidas pelos guardas municipais durante o curso de pós-graduação em Segurança Pública e Fronteiras, ofertado pela UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard morreu hoje aos 91 anos de idade. Um dos maiores expoentes da arte moderna faleceu por suicídio assistido. A sua saúde era boa, mas ele revelava estar exausto. Em um caso como este, alguém ajuda a pessoa a tomar um remédio que provoca o fim da vida. E é ele quem se automedica. É diferente da eutanásia que acontece quando um médico injeta um medicamento que provoca o óbito. O corpo de Jean-Luc Godard vai ser cremado. Os brasileiros compraram 17% a mais de remédios até julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado hoje pela Associação Brasileira das Farmácias. As vendas começaram a subir por causa dos casos de Covid e de gripe. Para a entidade que representa o setor, o aumento só não foi maior por causa da queda de insumos para a fabricação dos medicamentos. Uma equipe de cientistas do Reino Unido constatou que a poluição do ar causa câncer de pulmão até mesmo em pessoas que nunca fumaram. As partículas presentes no ar poluído por fumaça de fábrica, escapamentos de carros, causam inflamação nos pulmões. Essa ação é responsável por ativar os genes cancerígenos presentes que estavam adormecidos no metabolismo humano. A nova descoberta foi feita por pesquisadores do Reino Unido e divulgada no último final de semana em uma convenção em Paris. O câncer de pulmão causa pelo menos 300 mil mortes por ano em todo o mundo. Segundo os pesquisadores, o estudo mudou a forma de enxergar o desenvolvimento do câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, já que a poluição do ar desperta células nos pulmões e aumenta o risco de tumores serem formados. Os cientistas analisaram dados sobre a exposição aos poluentes e câncer de pulmão em 400 mil pessoas no Reino Unido, em Taiwan e na Coreia do Sul, além de realizarem experimentos de laboratório com camundongos, células e tecidos humanos. Essas descobertas podem ser aplicadas a outros tipos de câncer que são associados à poluição do ar, como tumores de garganta e boca.
Agora, os cientistas investirão em campanhas de conscientização para que as pessoas diminuam a poluição com medidas simples, como fazer revisões constantes em seu próprio veículo para ver se está poluindo o meio ambiente e fiscalizar fábricas e empresas que soltem gases que causem dano à saúde. O Ministério da Saúde promoveu hoje o Dia S contra o sarampo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Neste Dia S de combate ao sarampo, o Ministério da Saúde deu início à busca ativa de pessoas com a suspeita da doença, com o objetivo de eliminar o vírus no país. A ação, realizada em conjunto com serviços de saúde estaduais e municipais, visa também eliminar a rubéola. E como é que é feita essa busca? Bem, ela acontece em estabelecimentos de saúde públicos ou privados, residências, creches, escolas, ambientes de trabalho, entre outros. Quando esses casos são identificados, devem ser notificados e daí é preciso seguir com a investigação e a coleta de amostras clínicas até o resultado final. Para que o Brasil alcance novamente a certificação de eliminação do sarampo, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação. A vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e também a cachumba, está disponível em todas as salas de vacinação do país. E a gente lembra aqui que esse imunizante também faz parte da campanha de multivacinação 2022, que visa atualizar a carteirinha de vacinação das pessoas e que foi prorrogada até o dia 30 de setembro. E agora vamos ao placar da vida, superação dos sintomas da Covid-19 através da palavra e do poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais testemunhos de vitória. Boa noite, Anderson, é com você. Ótima noite para você, Jaqueto e Beatriz. Terça-feira é dia de nós comemorarmos, junto com aqueles que venceram a Covid-19 aqui no SOS da Fé. Eu tenho um testemunho de Éder Murilo, ele é da Bahia. Ele contou que 4 familiares contraíram o vírus, mas ele intercedeu por todos e, graças a Deus, ficaram curados. O José Paulo Vieira, de Mococa, em São Paulo, há 5 dias que ele e 3 familiares também contraíram o vírus. E a Geralda de Jesus, ela é de Betim, em Minas Gerais, e contou que 5 familiares também foram contaminados com o vírus da Covid-19, mas todos eles foram curados depois de participarem das orações aqui no SOS da Fé. Bom, vamos conferir juntos o placar geral do nosso ranking? Vamos lá, de volta para São Paulo. Vamos aos números, Anderson. Obrigado pelas informações. E o placar da vida desta noite está da seguinte maneira. Vamos a eles. Olha lá, 285 curados nesta terça-feira e o total, 180.348 curados. Veja a seguir, corpo da Rainha Elizabeth II chega a Londres, onde será sepultado. E ainda, uma brasileira conta como foi sua experiência trabalhando na residência oficial da monarquia britânica. Um novo levantamento mostrou que o modelo de trabalho híbrido é o mais adotado pelas empresas no Brasil. E não faltam benefícios para quem contrata e para quem é contratado. No final do ano, além do Natal e da Black Friday, as datas que tradicionalmente movimentam a economia, também acontece este ano a Copa do Mundo em novembro. E a estimativa da Associação Brasileira do Varejo é que essas datas comemorativas devam aumentar as vendas em 12% na comparação com o primeiro semestre. A previsão é que, com esses eventos, mais de 20 bilhões de reais sejam injetados na economia. A proximidade entre o início da Copa do Mundo e a Black Friday, que acontece no dia 25 de novembro, somente 5 dias após o evento esportivo começar, deve impulsionar ainda mais as vendas. Os bens duráveis, vestuários, maquiagens, alimentação, bares e restaurantes devem ser os mais impactados pelos acontecimentos esporádicos, que acontecem próximos a datas importantes para o comércio em 2022. A redução dos preços dos combustíveis, o aumento da empregabilidade e a queda da inflação são outros fatores que também podem ajudar nesse movimento no fim do ano e alavancar ainda mais as vendas. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% em agosto,
na comparação com julho. Apesar de baixo, o número divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho americano ficou acima do esperado pelo mercado. No período de 12 meses, a inflação subiu 8,3%, o que afetou o resultado em todas as bolsas de valores do mundo. E o setor industrial demonstrou otimismo com a economia para os próximos meses. A confiança da indústria melhorou pelo segundo mês seguido. Dados da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização mostram que a média de itens e o ticket médio de marcas próprias chegam a ser 120% maior em comparação com as marcas tradicionais. Entre janeiro de 2019 e o primeiro mês deste ano, o gasto dos brasileiros com esse tipo de produto cresceu mais de 22%. Um dos motivos é o preço menor. De acordo com a entidade, itens de marca própria custam até 30% menos do que as bandeiras tradicionais. Um exemplo disso é o leite, que tem sido um dos protagonistas da inflação. Um levantamento da Horus, empresa de inteligência de mercado, mostra que em fevereiro o leite de marca própria era em média 15% mais barato do que o de marcas tradicionais. Em junho, último dado disponível, a diferença caiu um pouco, mas seguia até 10% mais barato. O consumidor que trocar a cesta básica com produtos tradicionais por aqueles de marca própria deve economizar cerca de 25% a 30%. Ainda conforme a pesquisa, entre janeiro e junho deste ano, o açúcar de marca própria custou 6,6% menos do que os tradicionais. O arroz branco sai 9,7% mais barato e o feijão preto 4,1%. As vendas no varejo brasileiro cresceram 2,8% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, descontada a inflação. O índice divulgado hoje foi calculado por uma operadora de cartão de crédito. Foi o 10º mês seguido de resultado positivo, o que não acontecia desde dezembro de 2019. Um dos alimentos primordiais na alimentação do brasileiro tem sido destaque nas exportações. Em agosto, a venda para o exterior foi 134% maior. Segundo dados do Ministério da Economia, compilados pela Associação Brasileira de Indústria do Arroz, as exportações brasileiras do cereal somaram 268 mil toneladas em agosto, com receita de quase 84 milhões de dólares. Em relação ao mesmo período do ano passado, a receita foi 141% maior. De janeiro a agosto, os embarques do cereal somaram mais de 1 milhão de toneladas, cerca de 345 milhões de dólares. O mês de agosto também foi de elevação nas importações brasileiras de arroz. Segundo a entidade, foram 102 mil toneladas base casca, com alta de 27,5% na comparação com o mesmo mês de 2021. Essas compras custaram 31 milhões de dólares, o que representou um aumento de 16%. No ano, as importações chegaram a 1 milhão de toneladas, com queda de 24% em relação ao mesmo período entre janeiro e agosto de 2021. Em termos financeiros, essas compras somaram 310 milhões de dólares em 2022, ante 469 milhões em 2021. O dia D mais 5, após a morte da Rainha Elizabeth II, começou com uma reunião entre o rei Charles III e líderes políticos da Irlanda do Norte. Já o caixão que transporta a rainha saiu da Escócia e chegou a Londres. Durante sua visita à porção norte do Reino Unido, o rei Charles III visitou a Irlanda do Norte. A passagem do monarca pela região faz parte de uma turnê pelas 4 partes da ilha antes do funeral de sua mãe na próxima semana. Durante a reunião de condolências, Charles se encontrou com políticos da província, incluindo a líder do Partido Conservador da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill. Em um rápido discurso, Charles disse que buscaria o bem-estar do povo da região, seguindo o exemplo de sua mãe. Enquanto o novo monarca cumpria com suas funções, o caixão com Elizabeth II começou a ser transportado da Escócia em direção a Londres. Ao som da gaita de fole, instrumento típico escocês, o carro funerário recebia o caixão da rainha. Ao partir em direção ao aeroporto, milhares de pessoas se juntaram nas ruas para observar o cortejo e aproveitaram para prestarem suas últimas homenagens.
Segundo o governo da Escócia, mais de 26 mil pessoas passaram pelo local para acompanhar a despedida da rainha do país. Pouco tempo depois, o corpo da monarca desembarcou na base aérea militar nos arredores de Londres. A primeira-ministra Liz Truss e o ministro da Defesa Ben Wallace estavam entre o grupo de figuras militares e cívicas que receberam a aeronave. O caixão da rainha foi levado para o Palácio de Buckingham, residência oficial e o principal local de trabalho da monarquia do Reino Unido em Londres. Mas desde a morte de Elizabeth II, um fator vem fugindo do controle das autoridades britânicas. Nas ruas da capital da Inglaterra, diversos protestos os contrários à monarquia estouraram nos últimos dias. Cartazes com dizeres "Not my king", ou seja, "Não é meu rei", estavam presentes nas manifestações. Se por um lado, os eventos que estão monopolizando a atenção do povo britânico reforçam a imagem da realeza, por outro, são o palco ideal para aqueles que não estão satisfeitos com ela. Segundo relatos, diversos manifestantes estão sendo presos pela polícia do país. Contudo, as manifestações são poucas quando comparadas à enorme quantidade de pessoas homenageando a rainha nas ruas. Segundo o cronograma inglês, o corpo da rainha será levado ao Westminster Hall para ficar até o funeral. O público poderá passar pelo caixão durante 24 horas por dia, até amanhã do dia 19 de setembro, dia do sepultamento de Elizabeth II. E agora nós vamos conhecer a história de uma brasileira que acompanhou de perto momentos especiais da família real britânica. Durante 6 anos, a vendedora executiva trabalhou no Palácio de Buckingham e teve contato direto com a rainha Elizabeth II. Viver em meio à realeza é um desejo de infância de quase toda menina. Um sonho que a brasileira Daniele dos Santos Cabral realizou. Foi realmente viver um conto de fadas, né? Foi uma experiência inesquecível na minha vida, que eu acho que eu vou levar para sempre. Durante 6 anos, Daniele trabalhou para a rainha Elizabeth II. Inicialmente contratada para lavar louça, mas logo na sequência, promovida a servir as refeições da família real. Como funcionária de confiança, a brasileira vivia viajando com a monarca. O Windsor, que é onde ela sempre passou os últimos 2 anos da vida dela, né? Ela não estava mais morando no Buckingham Palace. Sandringham, onde ela vai sempre na época de Natal e Ano Novo, que ela passa lá, e Balmoral, que é onde ela passa o verão. E foi durante essas viagens que Daniele conheceu a essência de Elizabeth II. Era uma pessoa extremamente do bem, né, e que tratava os funcionários com o maior respeito, conversava com todos eles, do mais alto nível até o que tinha o trabalho mais simples lá dentro do palácio. Uma pessoa maravilhosa. Essa proximidade com a rainha foi uma oportunidade que a brasileira diz ter conquistado por sorte. Em Londres, Daniele trabalhava em um supermercado localizado na rua paralela do Palácio de Buckingham, quando foi convidada a trabalhar lá por uma funcionária do local. Só que desse dia até a data em que começou oficialmente o novo emprego, foram 9 meses. Isso por causa dos protocolos de contratação. Entre eles, uma pesquisa de todos os lugares onde ela havia morado e trabalhado aqui no Brasil, o que gerou bastante confusão. Eles ligavam nessas empresas que eu trabalhei no Brasil para pegar minhas referências. Imagina, ligam falando em inglês, falando que é do Buckingham Palace. Todo mundo desligava, achava que era trote. Mas depois dos esclarecimentos necessários, o emprego virou realidade e a ligação com a família real também. Daniele conta que, além da rainha, o agora chamado rei Charles III, filho primogênito de Elizabeth II, tinha com os funcionários a mesma gentileza da mãe.
Ele tem instituições de caridade pelo mundo inteiro, sabe? E que ele ajuda as pessoas. Você via a foto dele lá nesses países, ajuda fazendo, sabe? E ele era uma pessoa extremamente simpática. Eu acho que ele vai realmente honrar a mãe dele, sabe? A mãe, com quem a brasileira até dançou. Daniele conta que os funcionários tinham aula de dança escocesa para que pudessem participar de algumas festas. Em um desses eventos... Na hora que eu fui olhar para o meu lado direito para dar a mão para outra mulher que estava do meu lado, era a rainha. A rainha, que, segundo Daniele, fazia questão de presentear cada funcionário pessoalmente todo Natal. A gente recebia em mãos os presentes dela. A gente recebia um presente e um Christmas pudim. Mas muito mais que os mimos, é da doçura da rainha que a brasileira diz que vai lembrar com carinho por toda a vida. Tenho muito orgulho de ter servido a ela durante esses 6 anos, de ter feito parte da história, uma pequena parte, né, desses 70 anos de reinado dessa monarca que ficou para a história, né, como a monarca que mais reinou. Então eu vou lembrar dela com muito carinho. Vai ficar para sempre guardado no meu coração, com certeza. E veja a seguir. TSE recebe mais de 11 mil denúncias de propagandas eleitorais irregulares. E ainda, presidente da Ucrânia diz que o país recuperou 6 mil quilômetros quadrados invadidos pela Rússia. Faltando exatamente 20 dias para as eleições, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 11 mil denúncias de propaganda irregular ou crimes eleitorais através do aplicativo Pardal. São 11.736 denúncias desde o dia 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral. A região Sudeste foi a que mais registrou denúncias de crimes eleitorais ou propaganda irregular. E o estado de Pernambuco foi o que mais utilizou o aplicativo Pardal até agora. Foram 1.630 denúncias. O Pardal é um aplicativo da Justiça Eleitoral que pode ser baixado em qualquer smartphone gratuitamente. Com ele, o cidadão tem o poder na palma da mão de registrar denúncias contra crimes eleitorais e propaganda irregular. Compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido da máquina pública são só algumas das denúncias que podem ser registradas. O cidadão deve dar detalhes do local onde a irregularidade foi cometida, se foi partido ou candidato, e anexar provas da acusação. Pode ser foto ou vídeo. Ele também pode informar se quer ser identificado ou ficar no anonimato. A denúncia será enviada diretamente ao MP Eleitoral para análise. No período de campanha, a legislação eleitoral é clara e prevê o que pode e o que não pode ser feito por candidatos, partidos, coligações e até mesmo pelo eleitor. É permitido o pedido explícito de voto, pedido expresso de voto. As maneiras mais comuns são agitar bandeira nas ruas, colocar adesivo nos carros, colocar adesivo nas casas. Tem tamanho limite, adesivo é no máximo 50 por 40 e somando todos os adesivos no máximo meio metro quadrado de área total em cada veículo ou em cada casa, né? No vidro traseiro é possível colocar até 100% da dimensão do vidro traseiro, desde que seja adesivo microperfurado para permitir a visibilidade. É possível fazer comício, é possível fazer carreatas, passeatas, conversas, distribuição de material impresso e principalmente é possível usar a internet, a ferramenta da internet. Agora, o eleitor tem que tomar cuidado. Só pode fazer impulsionamento, só podem fazer impulsionamento os candidatos. O eleitor, pessoa física, pessoa natural, não pode fazer impulsionamento de propaganda eleitoral na internet. Também não se pode colocar propaganda, nenhum tipo de propaganda em bens públicos, nem em bens de uso comum. Por exemplo, um restaurante, ainda que seja de propriedade particular,
Para efeitos dessa lei, ele é um bem de acesso comum, um bem de uso público. E aí eu não posso colocar adesivo, flâmula, folder de candidatos num restaurante, numa igreja, num teatro. O não seguimento dessas normas pode ensejar multas que variam aí de 2.000 a 8.000 e conforme for o local onde ela está sendo feita, por exemplo, na internet, o impulsionamento de notícias falsas, pode surgir aí multas de até R$25.000. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje a realização de um teste de biometria em algumas urnas durante as eleições deste ano. O projeto de autoria do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi acertado com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. De 32 a 64 urnas vão passar pelo teste. Caberá à Presidência da República definir onde serão feitos, a depender de questões logísticas e financeiras. Com o fim do prazo para julgamento dos registros eleitorais, 1.779 candidatos foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, dos 29.227 registros feitos, 26.016 foram considerados aptos. O TSE é responsável por julgar a candidatura dos candidatos à presidência e à vice-presidência da República, as candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, às Assembleias Legislativas e aos governos estaduais e distrital são julgadas pelos tribunais regionais e eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal. O prazo para o julgamento dos registros e dos recursos nos TRS também terminou nesta segunda. Dos 1.779 pedidos considerados inaptos pela Justiça Eleitoral, 904 tiveram a candidatura indeferida, 845 renunciaram à disputa, 14 não chegaram a ter o pedido analisado, 13 tiveram o pedido cancelado e 3 candidatos tiveram o registro inviabilizado por terem morrido. No caso dos candidatos considerados aptos, 25.106 estão totalmente regularizados, o que equivale a 96,5%. O TRE do Mato Grosso do Sul apresentou o procedimento de auditoria de funcionamento das urnas. Mais um dos mecanismos criados pela Justiça Eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. A apresentação do sistema foi feita na presença de representantes de partidos políticos, auditores e também pessoas ligadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Conforme o juiz, da véspera para o dia das eleições, vão ser sorteadas ou indicadas por partidos 23 urnas no estado para passar pela verificação. Os dados computados nelas vão ser comparados com outros 2 sistemas, um deles manual. Ao final do dia, o resultado tem que ser igual aos 3, ou seja, se demonstra que o voto lançado na urna eletrônica é exatamente igual ao resultado que se fosse lançado na urna antiga, na urna de papelão ou o voto em papel, como a população gosta de chamar. Tudo é feito dentro de rigorosos sistemas para garantia da segurança, para que se comprove a eficácia da urna eletrônica. Primeiro, as urnas elas já são lacradas nas semanas anteriores à eleição. Essa urna é trazida no sábado aqui para o fórum eleitoral. No fórum eleitoral ela é colocada numa sala que é lacrada. Esta sala fica passando a imagem dela no YouTube 24 horas, para não falar que ninguém mexeu nessas urnas. E no dia da eleição é tirado o lacre da sala e essas urnas então são colocadas para a prova, como os senhores estão vendo hoje aqui. É importante mencionar que o sistema eleitoral brasileiro é considerado totalmente seguro, até porque não há nenhuma conexão com a internet, por exemplo. As urnas eletrônicas são espécies de calculadoras. Ou seja, ela não tem interligação com sistema nenhuma, ela é fechada. Simplesmente se lança os votos e ela totaliza, ou seja, uma calculadora literalmente. E aí fala assim, mas como que é feita a totalização em Brasília? Não, a urna eletrônica, que é uma calculadora fechada, ela tem 2 antigos, aquilo que a gente chamava de disquetes, os antigos disquetes, hoje tem outros sistemas, outras denominações, mas um deles é retirado e colocado no sistema para totalização. Sendo que o outro fica na urna lacrado, que se qualquer partido político quiser contestar essa urna eletrônica, ele tem um prazo de 60 dias depois da eleição para contestar cada uma das urnas eletrônicas.
O Brasil aparece em penúltimo lugar de uma lista com 44 países sobre onde é o melhor país para se aposentar. Foram considerados fatores como saúde, bem-estar econômico, renda dos benefícios de previdência e qualidade de vida. Para quem planejava se aposentar este ano, a disparada nos preços de energia, combustíveis, alimentos e moradia precisou rever seus conceitos. Isso porque, de acordo com a consultoria, Natixis Investment apontou 2022 como um dos piores anos da história recente. Em todo o mundo, o envelhecimento é um dos fatores a tornar cada vez mais difícil ter boas condições de aposentadoria, já que pressiona a taxa de dependência, ou seja, o quanto os mais velhos dependem da mão de obra em idade ativa para financiar seus benefícios previdenciários. Em um ranking global, onde países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França, Portugal, Japão, Rússia, China e Canadá foram avaliados, a Noruega é o melhor país para se aposentar. A Suíça aparece em segundo e a Islândia na terceira posição. O Brasil é o 43º país entre as 44 economias avaliadas da consultoria, perdendo apenas para a Índia. Em contrapartida, o Brasil aparece em primeiro lugar no quesito taxa de juros, que garante uma remuneração maior para a poupança feita para a aposentadoria. Sem contar que os aposentados brasileiros sofreram principalmente no quesito bem-estar econômico. Mas quando se considera o peso da população mais velha sobre a economia, o país está em quinto lugar. Educação, cultura, saúde e infraestrutura foram quesitos levados em conta na escolha dos locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou durante um vídeo televisionado dizendo que a Ucrânia recuperou cerca de 6.000 quilômetros quadrados de território em sua ofensiva no leste do país. As retomadas mostram que o país caminha cada vez mais forte para expulsar os russos de seu território. Desde o dia 6 de setembro, a contraofensiva relâmpago da Ucrânia recapturou diversos quilômetros quadrados de seu território. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, suas tropas já recuperaram cerca de 3.800 quilômetros quadrados. Já o presidente da nação, Zelensky, afirma que foram mais de 6.000 quilômetros quadrados. Além de reforçar o avanço, ele disse que a Rússia deve ser reconhecido como um Estado terrorista e ainda pediu aumento da ajuda à Ucrânia e os novos sistemas de defesas aérea por parte dos aliados do país. A contraofensiva da Ucrânia na região de Kharkiv surpreendeu a Rússia. As notícias de derrotas no campo de batalha provocaram rumores incomuns de dissidência nos canais de televisão estatais russos. Os avanços e as conquistas ucranianas têm sido acompanhadas por revolta e diversas imagens como essas de soldados ucranianos queimando ou rasgando bandeiras russas tomam conta do noticiário do país. O governo ucraniano disse que pretende libertar todo o seu território depois de expulsar as forças russas no nordeste do país em uma ofensiva rápida. Além disso, o governo pediu ao Ocidente que acelere as entregas de sistemas de armas para apoiar o avanço. Desde que Moscou abandonou seu principal bastião no nordeste da Ucrânia, o que marcou a sua pior derrota desde os primeiros dias da guerra, as tropas ucranianas recapturaram dezenas de cidades e uma impressionante mudança no ímpeto do campo da batalha. Contudo, os combates ainda estão acontecendo na região de Kharkiv. Na tentativa de se manter na luta, a Rússia tem apelado a algumas alianças contraditórias. Nesta terça-feira, o exército ucraniano derrubou um drone de fabricação iraniana, usadas pelas Forças Armadas da Rússia. O drone foi abatido perto da região de conflito de Kharkiv. A Ucrânia e os Estados Unidos acusaram o Irã de fornecer drones à Rússia, algo que Teherã negou. A pressão interna que a Rússia vem sofrendo e as derrotas seguidas no campo de batalha começam a demonstrar a fraqueza da nação comandada por Vladimir Putin. Uma luz para o fim dos combates. E veja a seguir, nova regra do governo facilita estrangeiros aprovarem que não estão com Covid para entrar no país. E veja também, hormônio liberado pelos exercícios ajuda a combater o mal de Parkinson.
O contraste, que é um produto utilizado para realizar uma série de exames de imagens, está em falta em hospitais e sendo racionado até em laboratórios particulares de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Márcia está internada no hospital universitário faz 11 dias. Ela teve um infarto e necessita fazer exames urgentes. Muitos pacientes estão aqui há mais de 30 dias esperando para fazer o exame de cateterismo, fazer um eco, e não tem nenhuma providência por falta de medicação, o contraste. Para realizar muitos exames de imagens, é necessário esse produto, o contraste, à base de iodo. Em torno de 50% dos exames, eles têm a necessidade do contraste. Contrastar o órgão dos demais órgãos para que tenha a análise mais fidedigna do laudo que vai ser feito. Mas o contraste acabou em muitos hospitais. O Hospital Regional, por exemplo, já vinha usando o produto de maneira racionada desde julho e recentemente acabou. Em julho, o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que, de fato, existia uma escassez, desse insumo devido à falta de matéria-prima que é produzida na China. E nós já iniciamos o contingenciamento, mas o nosso estoque se findou definitivamente em agosto. O Hospital Regional realiza por mês, em média, 500 exames de imagens. A diretora financeira do hospital diz o que está sendo feito em relação aos pacientes que precisam dos exames. Principalmente a nível de vasos sanguíneos para verificar isquemias, falta de circulação, é inviável fazer sem o contraste. Os demais exames estão sendo feitos sem o contraste. Mas isso prejudica, o diagnóstico? Sim, prejudica o diagnóstico. A direção do Hospital Regional afirma que no ano passado solicitou a compra do produto junto às autoridades federais. Mas enquanto não se resolve essa questão mundial da falta do contraste, o hospital está tentando conseguir a mercadoria de duas formas. Nós estamos em busca, nós recebemos uma informação de um fornecedor que teria uma apresentação um pouco diferente da nossa, então nós já fizemos essa adequação, que seria de Goiás. Então, o nosso processo está em andamento. Houve uma apreensão de uma quantidade considerável, que no Hospital Regional, por exemplo, seria suficiente para abastecer para em torno de 2 meses. Que foi em Corumbá, uma apreensão feita pela Polícia Federal. Foi feita uma requisição, um ofício, não só do hospital, mas também aqui pela Secretaria. A Secretaria já reiterou, nós estamos aguardando o desembaraço da parte da Receita Federal. Os laboratórios particulares também já sentem a escassez do contraste. Neste laboratório, na região central de Campo Grande, restam 1.500 ampolas de 100 ml. Geralmente o estoque é bem maior. Em torno de 5.000 frascos a gente teria em estoque facilmente. O jeito também está sendo racionar o produto. Como está sendo racionado pelos fornecedores, a gente acaba também em escala racionando. Em pacientes que teria que ser usado 100 ml, a gente usa 60, usa 70 ml, para não prejudicar a imagem. Um hormônio estimulado pela ginástica é capaz de reduzir em até 80% o desenvolvimento de uma proteína ligada ao aparecimento do Parkinson. Pesquisadores de 2 instituições norte-americanas descobriram que o hormônio irisina, presente no sangue durante a prática de exercícios físicos, reduziu a atividade de uma proteína ligada à doença de Parkinson e interrompeu os problemas de movimento de músculos. Os testes, realizados em camundongos, funcionaram da seguinte maneira. Primeiro, os estudiosos começaram fazendo com que as células cerebrais dos animais fossem projetadas para espalhar pequenas fibras finas que regulam o humor e os movimentos relacionados ao cérebro. Quando essas proteínas se juntam, elas são capazes de matar células cerebrais que produzem dopamina, um dos principais responsáveis por desenvolver a doença de Parkinson. A partir desses resultados preliminares, indícios mostraram que a irisina impediu o acúmulo de proteínas e a morte de células cerebrais. Em seguida, os pesquisadores injetaram a substância em uma área do cérebro de camundongos, projetados para apresentar sintomas semelhantes aos de Parkinson. Após 6 meses, o resultado final foi coletado e mostrou que os camundongos
apresentaram dificuldades até mesmo de se locomover. Então foi concluído que o hormônio irisina reduziu os níveis da proteína capaz de desenvolver a doença de Parkinson em até 80%. Mais de 8 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas já foram diagnosticadas com Parkinson, tremores, rigidez nos músculos, lentidão nos movimentos, alteração na fala e na escrita, alteração na memória e tontura, são um dos principais sintomas dessa doença que atinge a população idosa. O jornalista Silvio Lancelotti morreu hoje em São Paulo aos 78 anos de idade. O especialista em futebol internacional estava internado desde o último dia 6 na UTI do hospital, depois de sofrer uma parada cardíaca. Silvio Lancelotti, que ficou muito conhecido pelas parcerias com Luciano do Vale e Silvio Luiz nas transmissões do campeonato italiano, nas tardes de domingo pela TV Bandeirantes, trabalhava atualmente como colunista do portal R7. Chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Faltam 68 dias para a Copa do Mundo e o Leonardo Félix fala sobre a seleção da Argentina nesta terça-feira, que é liderada por Lionel Messi. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo de hoje é sobre os nossos vizinhos e grandes rivais no futebol, os argentinos. Aos 34 anos, Lionel Messi tem a sua quinta e provavelmente última chance de levantar a Copa do Mundo como jogador. Mas o craque argentino chega ao Qatar com os ombros mais leves depois do fim do jejum de títulos da equipe alviceleste. A seleção argentina saiu da fila após vencer o Brasil no ano passado na final da Copa América no Maracanã. Vivendo grande fase sob o comando de Lionel Scaloni, a Argentina terminou invicta as eliminatórias sul-americanas, com 11 vitórias em 17 jogos, e chega muito forte em busca do tricampeonato. A Argentina está no grupo C, com México, Polônia e Arábia Saudita. É isso aí, faltam 68 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. O álbum da Copa do Mundo virou uma verdadeira febre entre todos os apaixonados por futebol. Aqui em São Paulo, várias pessoas se reúnem em um dos principais cartões postais da cidade para trocar figurinhas. Há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo do Qatar, o estádio do Pacaembu, que passa por uma modernização em sua estrutura, recebe aos finais de semana dezenas de colecionadores de figurinhas de todas as idades e com só um objetivo: terminar a coleção do álbum da Copa. Desde as crianças que sonham em ver o Brasil ser campeão da Copa pela primeira vez, até os mais idosos que querem reviver as emoções de um país pintado de verde e amarelo, todos estão enlouquecidos pelos cromos e figurinhas especiais, as mais raras dos pacotinhos. Para facilitar o acesso e interatividade de todos, a administração do estádio cedeu o espaço externo do prédio para os encontros entre colecionadores. Bem comum nos últimos anos de Copa do Mundo, no último final de semana, esse evento de troca de figurinhas se tornou oficial. Existem apenas 2 regras a serem seguidas no evento. Dentro do museu, é proibida a comercialização de quaisquer itens, sejam figurinhas avulsas, envelopes ou até álbuns completos. E a segunda é a seguinte: não pode sair do local sem ter trocado pelo menos uma figurinha e se divertir. A coleção de figurinhas da Copa do Mundo também surge como uma oportunidade de apresentar o mundo do futebol às crianças. Não é raro observar durante os fins de semana famílias inteiras envolvidas nas trocas de cromos no Pacaembu. Pais, mães e filhos, em um sábado ensolarado, se juntam aos outros colecionadores. Vale ressaltar que os encontros são gratuitos e abertos a todos os públicos das 9h30 da manhã às 3 da tarde, todos os sábados, em frente ao estádio do Pacaembu. Para participar, basta levar suas figurinhas e dar início à diversão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.